Oiê, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou a Tati, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje é um vídeo diferente, por isso que estou aqui aparecendo para vocês, que nós vamos fazer aquele desafio às cegas. Não colorindo às cegas, mas escolhendo as canetas às cegas. Porém, eu tenho um problema que eu já comentei com vocês em outro vídeo, que é a questão de meus personagens terem cores próprias. Então, o que eu decidi que eu vou fazer é, o desafio seria sortear 12 cores. Porém, eu já vou separar previamente as cores dos meus personagens, que eu só vou utilizar para eles, não vou usar para mais nenhum elemento. E vou subtrair essas cores das 12. Então, ó, o desenho que eu escolhi para colorirmos juntos é este daqui. E nessa ilustração eu tenho a minha personagem, a Lily, o Chico e a Cora. Então, eu vou separar as cores deles e aí vamos ver quantas vão sobrar das 12 para que a gente possa sortear. Ó, pessoal, separei aqui. Então, eu tenho 46, o 122 e o 33, que é da Cora. O 32 e o 34, que é do Chico. E o 28 e o CG05, que é da Lily. Então, me sobram 5, né? Somente 5 cores para eu colorir todo o restante. Então, bora lá. Vou guardar aqui a ilustração para termos espaço, ó. Eu peguei uma bandeja que eu tenho aqui. E aqui estão os meus 168 marcadores. 161, né? Porque eu separei 7. E vou jogar tudo aqui. Nossa, a bandeja foi pequena ainda. Achei que ia ser o suficiente. Vamos lá. Peguei uma canga aqui pra tentar tampar meu olho. Vamos ver se vai dar certo. Ai, gente, será que vai dar certo? Eu tô achando que não muito, hein? Porque só 5 cores é muito pouco, né? E olha que eu até pensei em fazer esse desafio com 10. Mas aí sobraria menos ainda, né? Ó, espero que ao sortear eu consiga mostrar direitinho aí pra vocês, tá? Vou pôr mais ou menos na altura do meu rosto aqui pra vocês enxergarem. Mas depois eu vou mostrar tudo, tá? Então vamos lá. Vou tentar dar uma bagunçada. E como tem... Ai, caiu alguma aqui. Como tem bolinhas na ilustração, eu espero escolher um tom de azul, um lilás ou um rosa, que eu gosto de usar essas cores para as bolinhas. Então, vamos lá. Primeira. Deixa eu pôr mais aqui, que aí eu mais certeza de que vocês vão ver. Se não estiver focando aí, já eu mostro, tá? Deixa eu pôr aqui por trás para não misturar com as outras. Segunda. Terceira. Quarta. Ai, tá caindo alguma aqui. Vai ser ela, então. Quinta. Ai, tô com medo. Vamos só combinar uma coisa, que se eu tiver tirado o 120, eu sorteio de novo. Porque o 120 é um que eu nunca uso. Porque ele apaga, é o preto, né? E ele apaga as cores do contorno. Então, vamos lá. Ai, gente, parece que ficou bem hipster. Vou tirar, que eu não vou precisar escolher de novo, não. Nossa. Ó. Ah, eu escolhi cores boas. Quer dizer, não sei se boa pro desenho, mas boa pras bolhas, né? Ó. Foram essas aqui. Então, foi o 66, que é o Baby Blue. O 147, que é o Pale Lilac. O 8, que é o Fruit Pink. O 131, que é o Pale Salmon. E o CG9, que é quase um preto, que é o Green Grey. Que, na verdade, é o que eu uso, geralmente, pra quando eu quero fazer o preto. Então, essas foram as cores escolhidas. E aí, agora, bora pra mesa pra colorir. Vamos ver como vai ficar. Ai, que medo. Então, bora lá, pessoal. Antes de mais nada, eu vou fazer um swatchzinho aqui. São só 5 canetas, mas o swatch vai me ajudar a tomar as decisões aí de qual cor eu vou aplicar em qual elemento, sem precisar ficar toda hora testando.
Então, fiz um swatch, eu mostrei aqui pra vocês. E vou começar, antes de mais nada, colorindo os meus personagens, porque assim eu já posso guardar essas canetas. Porque, como eu disse pra vocês, eu não vou utilizar elas em nenhum elemento pra ser justo, né? Porque como essas não foram escolhidas por sorteio, eu vou utilizar somente pros personagens mesmo e não vou utilizar em mais nenhum outro elemento. Então, eu comecei colorindo a Lily, que é mais simples de colorir, que é somente as orelhinhas, o rabinho e as bochechinhas. E aí, uma sombrinha com um cinza bem clarinho nas mãos, e aí onde mais o desenho pede uma sombra. Depois eu fui pro Chico. O Chico eu uso o tom 32 e o 34 como sombra. Porém, o meu 32 tá falhando, mas mesmo assim eu decidi arriscar, porque como é só mais o rostinho do Chico, e não ele inteiro ou ele numa pose maior, achei que ia funcionar. Falhou aí um pouquinho no fim, mas foi melhor do que os desenhos anteriores que eu tentei colorir com esse tom. No próximo eu já vou colocar um pouquinho de álcool. Não coloquei ainda, mas no próximo eu vou colocar. E eu não coloquei porque eu sei que depois que eu coloco álcool, a durabilidade é bem pequena. Então, como eu já comentei em outros vídeos, logo eu vou ter que mudar o tom dele. Em algum outro desenho, eu não lembro qual, eu usei o tom de sombra que eu uso para ele, que é o 34, para fazer a base também. Achei muito escuro, mas é uma opção. E aí depois eu fui colorir a Cora, que também é bem rapidinho, porque ela é pequenininha. E aí, colorido os meus personagens, aí sim eu pude guardar essas canetas e focar nas 5 sorteadas. Então, eu comecei pelo preto. Não é um preto, tá? É um cinza bem escuro, mas que eu geralmente utilizo ele como preto, porque diferente do preto preto, que é o 120, esse daí ele não esconde as linhas de contorno. Depois que seca, você consegue continuar visualizando as linhas de contorno. Então, por isso que eu falo preto, né? Porque pra mim é quase que um preto. Então, eu comecei com ele, porque como ele é o tom mais escuro, eu precisava usar ele com parcimônia. Então, eu utilizei somente aí na borracha do vidro da máquina, nos botõezinhos e no vaso. Usei também ali na fitinha do quadrinho da parede. Depois eu me arrependi quando eu concluí o desenho, porque eu fiquei pensando que eu deveria ter colorido a máquina com ele. Não somente os detalhes da máquina, mas a máquina como um todo. E aí, os detalhes eu teria feito com uma cor diferente. Porque no desenho como um todo, eu achei que a cor que vai ficar a máquina ficou demais, sabe? Ficou essa cor muitas vezes no desenho como um todo. Mas tá bom. São decisões que a gente toma que depois a gente se arrepende. Mas na hora fez sentido pra mim, porque por ser uma cor tão escura, eu achei que ia funcionar somente nesses detalhes. Mas é uma cor escura que faria sentido eu pintar a máquina com ele, né? E aí deixar os detalhes de outros tons, mas tudo bem. Aí eu fui pra parede, como ela já tem essas divisórias como se fossem painéis, eu resolvi pegar os 2 tons de rosa e ir alternando entre eles. O rosa mais claro vai me dar problema, porque aí nesse colorido do painel ele já começou a dar uma falhadinha, mas eu consegui concluir. E eu fui alternando o rosa claro com o rosa mais escuro. E depois, no final, eu vou vir fazendo uma textura aí pra não ficar tudo igualzinho. Ah, e eu pintei a planta também, vocês viram? Até que ficou legal, né? Eu fiz um degradê com os 2 rosas. E aí eu cuidei para que o painel que estivesse ali atrás da planta eu colocasse com rosa mais claro para não ficar tudo tão igual também. Mas depois, no final, quando coloca a textura, aí não fica tudo parecendo uma coisa só, gente, vocês vão ver. Aí o quadrinho eu pintei de azul, o coraçãozinho nele eu pintei de rosa e a florzinha de lilás. Eu não tinha muitas opções, né, pessoal? Eram só essas 5 canetas e o meu rosa claro e o meu azul me deram problema, então aí durante o colorido eu tive problemas maiores e aí eu tive que colocar álcool. Mas aí até aí tava tudo certo, eu tava só sentindo que ia falhar, porque você sente ele agarrando mais na folha, mas ainda tava conseguindo usar. Então eu pintei o ursinho de azul. Eu queria muito ter a caneta zero disponível para fazer uma texturinha nesse ursinho, uma texturinha de ursinho mesmo, sabe? Mas como não tinha, ficou só assim mesmo. Até pensei em fazer uma textura com o próprio azul, mas como ele tava super fraquinho esse azul, também achei que não ia resolver muito. E aí eu fui pintar aí os produtos de limpeza.
Acho que é sabão em pó, amaciante e algo do tipo, né? E aí eu fui só distribuindo as cores mesmo, sempre tentando imaginar o que que eu ia usar ali de fundo. Então, por exemplo, nessa caixa aí que tá no chão, eu tentei imaginar que cor que eu ia pintar a máquina e que cor que eu ia pintar as bolhas de sabão para fazer sentido e não ficar tudo no mesmo tom, sabe? Depois que eu pintei os produtos de limpeza e pintei esses tecidinhos aí, tanto a toalhinha que tá na cesta, quanto a camisa que tá na máquina e a meia que tá aí no chão, aí eu fui pintar as bolinhas, mas a princípio eu só pintei as bolinhas que estão no ar, não essas bolhas maiores que estão aí por toda parte. Aí eu pintei no tom de azul, o rosa mais claro e o lilás, que são os tons que geralmente eu pinto as bolinhas de sabão mesmo em outros desenhos. Então eu faço ali 1/3 da bolinha de uma cor, 1/3 de outra e completo com a outra mais clara. E fica super fofinho, principalmente depois no final quando a gente coloca o toquezinho de branco, que é o toquezinho de branco que vai dar aquele ar de espelhado que a bolinha de sabão tem. Aí eu fui fazer alguns testes para ver qual cor que eu ia pintar todas as outras bolhas aí que estão em excesso, porque eu gostaria de ter pintado com os mesmos tons que eu pintei as pequenininhas, flutuantes, porém eu senti que a caneta não estava boa para pintar essa quantidade maior, tanto o azul quanto o rosa. Então eu fui fazendo alguns testes, porque a minha ideia era contornar essas bolhas e pintar o preenchimento com outra. Então eu fui fazendo alguns testes, contornando de azul, pintando com um rosa, contornando de roxo, né, do lilás e pintando com azul. E fui fazendo vários testes como vocês estão vendo aí. Até que eu percebi que a melhor opção seria contornar com azul e preencher com rosa. E foi o que eu fiz. Nas primeiras bolinhas eu comecei com as menores, as primeiras ficou melhor, e aí a caneta começou a falhar, eu fui pondo álcool. Eu não mostrei, né, eu cortei na edição, mas na última live que eu gravei aqui no canal eu mostrei como eu faço. E aí eu fui colocando álcool, aí eu preenchia, aí ela falhava, aí eu fazia de novo. Vocês podem perceber que quanto mais vezes eu fui colocando álcool, mais clarinho ela fica. A tinta vai acabando, vai ficando quase que álcool puro. Então, nas últimas opções aí, ficou quase que imperceptível o rosa. Mas é o que eu podia fazer, gente, porque eram as canetas que eu tinha sorteado. Se eu tivesse livre acesso, eu teria escolhido outro rosa ou outro azul. Mas como eu não tinha, eu tinha que lidar com com essas opções. Então, foi o que eu pude fazer. E aí, eu fui fazendo isso em tudo. Fui contornando com azul. E aí, depois eu fui preenchendo com rosa. Se a caneta tivesse melhor, eu teria feito um contorno maior de azul. Um contorno mais grosso. E aí, com rosa, eu vinha mesmo que fazendo como se fosse um degradê do azul pro rosa. Mas como elas não estavam boas, ficou meio que chapadinho mesmo. Um contorno azul fino e o preenchimento de rosa. E aí, óbvio que depois no final eu vou vir fazendo um efeitinho em tudo isso, mas a princípio ficou dessa forma. E aí vocês podem ver que eu deixei o cesto e a máquina em branco, porque eu queria primeiro decidir a cor das bolhas, para que depois eu pudesse decidir a cor desses elementos que são maiores. Então, depois que eu colori as bolhas, aí sim, eu fui colorir o cesto, eu escolhi o rosa mais escuro para ela, e fui colorir ali o vidro da máquina também, e aí eu escolhi o azul. E aí vocês podem ver que o azul tá um pouco mais forte, porque, de novo, eu coloquei álcool e aí eu coloquei o álcool na outra ponta também. E aí, como eu já tinha utilizado o preto na máquina de lavar e o lilás ali nos produtos de limpeza e na camisa, então acabou me sobrando somente o rosa mais escuro para pintar a máquina também. Então, foi o que eu fiz. Por isso que eu disse que se eu tivesse conseguido pensar nessas cores antes de como ficaria cada cor em cada elemento, eu teria feito o contrário. Eu teria pintado a máquina de preto e talvez os detalhes de rosa. Acho que teria ficado mais harmônico o desenho como um todo. E pintando a máquina, concluí.
já vou deixar aqui de lado as canetas e vou pegar as minhas canetas de detalhes. Eu vou usar a branca, a caneta em gel branco, vou usar a caneta acrílica branca também, vou usar a ponta fina, tanto a rosa quanto a lilás, e vou fazer alguns detalhes no painel da parede. No rosa mais escuro eu resolvi fazer uns coraçõezinhos, e no rosa mais claro eu resolvi fazer apenas umas listras meio na diagonal. Eu não gostei muito das listras porque eu sem régua não funciona muito bem, mas se você olha o contexto geral, ficou legal. Agora, se eu olhar somente isso, já não curto tanto. Então, fui fazendo ali painel por painel e eu utilizei a minha Stabilo rosa pra fazer, que eu acho que combinou bem a cor. Eu poderia ter feito com o próprio marcador rosa mais escuro, eu gostaria de ter feito, mas ia ficar muito grosso e eu achei que não ia ficar legal. Com a caneta de ponta fina é o ideal mesmo. Aí depois nesse tecidinho aí que tá na cesta, eu resolvi fazer umas linhas também, acho que é uma toalhinha, né? E aí eu fiz com a caneta da Bic Intense, eu fiz com a caneta roxinha, depois eu vim com branco fazendo os pontos de brilho, e aí fui fazendo aí nas bolinhas também os detalhezinhos brancos. Eu resolvi não contornar as bolhas flutuantes de branco, porque eu achei que ia ficar meio grosseiro, sabe? Meio grotesco assim. Eu já fiz isso em outros desenhos e aí eu tomei a decisão de não fazer isso, só fazer o pontinho de brilho ali nelas mesmo. No vaso eu resolvi fazer umas bolinhas para quebrar um pouco desse preto e de resto foi só o pontinho de luz mesmo, até chegar a parte das bolhas. Aí nas bolhas eu resolvi fazer uns efeitinhos sei lá, de bolinha mesmo, sabe? Como se tivessem os pinguinhos de água em volta dela. Não sei explicar exatamente, gente, mas eu acho que ficou legal. Acho que vocês conseguem visualizar melhor do que eu falando. Então, eu resolvi fazer em cada bolinha dessas flutuantes e depois nas outras também que estão no chão, eu resolvi fazer vários pontinhos, alguns sinaizinhos de mais, como se fosse um pontinho de brilho. E aí, isso eu tô fazendo com a caneta em gel. Depois eu vou pegar a caneta acrílico e vou fazer alguns pontinhos mais finos ainda, aleatório, nessa parte toda de espuma. Nem todos vai ficar muito visível nessas espumas que estão no chão, porque o rosa tá muito claro, mas quando eu mostrar pra vocês no detalhe, vocês vão conseguir ver melhor. E finalizamos nosso desenho. Esse foi o resultado, pessoal. O que que vocês acharam? Tô aprovada na arte de colorir às cegas.
Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Lembrando que todos os materiais que eu uso estão no link aqui na descrição e nos comentários. Se você gostou desse desafio, comenta aqui que você quer mais, deixe novas sugestões de desafios, ou se você quiser outro desafio desse daqui com outro desenho, comenta também. Vou ficando por aqui, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.